Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Se você acompanha aqui o meu canal e os vídeos que eu faço, os comentários que eu exponho, você já está cansado de saber que eu sou um grande fã da DC. E qualquer pessoa que, sei lá, que gaste pelo menos 2 minutos do seu tempo olhando os personagens da DC sabe que a DC tem muito personagem legal. Muito personagem com potencial realmente para ser um arrasa-quarteirão, um negócio avassalador. E quando a DC começou, melhor, quando a DC recomeçou a sua linha editorial lá em 2011 nos Estados Unidos e 2012 aqui no Brasil, eles tentaram alavancar os personagens. A fase chamada Nova 52 serviu justamente para isso, para criar um novo ponto de entrada para novos fãs e para testar a possibilidade de elevar vários personagens ao escalão A da DC. O problema é que as revistas Nova 52 acabaram se dividindo entre 4 grupinhos. E mais para explicar esses 4 grupos, eu tenho que explicar como foi o planejamento editorial naquela época. Vamos pegar aqui a revista da Liga da Justiça, por exemplo. Como toda revista, ela começou no número 1 e ela foi seguindo o seu rumo até completar 1 ano de publicação. 1 ano de publicação, 12 meses, uma revista por mês. Termina um ano com 12 revistas. Então logo, o número seguinte seria o número 13, não é mesmo? Em termos normais sim, mas estamos falando da DC de 1952. Então, o próximo número foi o número 0. Então, eles publicavam 1 ano de revista, depois criavam um novo ponto de entrada, voltando e contando o início da trajetória dos personagens. Maneiro. E aí depois do número 0, continuava do 13 e assim seguiu. Acontece que, no final, a DC fez um esforcinho, sabe, empurrou um pouco a barra para que todas as revistas chegassem até o número 52. E agora que você sabe desses fatorizinhos, eu posso explicar os 4 grupos das revistas da DC. Todas as revistas tiveram o número 1, isso é óbvio, senão não teria existido. Mas algumas não chegaram nem a ter o número 0 publicado, e olha que a DC se esforçou para que todas tivessem o número 0. Então o primeiro grupo são das revistas que tiveram seu fim antes do número 0, como Super Choque, Rapina e Columba, Besouro Azul, Desafiador e uns outros gatos pingados por aí. O segundo número foram as revistas que acabaram no número 0, ou seja, completaram 1 ano de publicação, veio o número 0 e foi cancelada. O terceiro grupo são as revistas que foram canceladas depois do número 0. Então elas chegaram até o número 0 e seguiram seu caminho, mas algumas foram canceladas entre o número 13 e 52. Geralmente no número 30 ou 40, sabe? Mas eu comentaria outra hora. E o último grupo são das revistas que chegaram a concluir suas histórias no número 52, como era esperado pela DC. A revista que vamos comentar hoje, ela é do segundo grupo. Ela foi cancelada com o número 12. Melhor, com o número 0. E você pode perguntar, Regis, qual o sentido da gente comentar de um quadrinho que foi cancelado lá em 2012? Por que a gente vai comentar? Olha, pra ser bem sincero, tem alguns porquês para responder essa sua pergunta. O primeiro deles é que o Capitão Atom é um personagem muito legal da DC. E muita gente não sabia sequer que existia uma revista solo dele que saiu lá em 2011. E segundo, é que eu acho interessante a gente comentar sobre quadrinhos antigos que foram cancelados e justamente comentar por que eles foram cancelados. Então, esse vídeo terá 2 partes. A primeira será uma análise sem spoiler, como eu costumo fazer aqui no canal, vocês já estão acostumados com isso. E a segunda parte será focada em tentar explicar por que esse quadrinho foi cancelado, por que ele não deu certo, aí sim com spoilers. Então, hoje comentaremos a revista solo do Capitão Atom de 1952. Vamos lá então. Olha, eu vou falar óbvio aqui, mas vamos lá. Por ser uma revista cancelada, você não vai ter ela publicada. Então, se você quer ler esse quadrinho, saiba que ele só saiu em um lugar aqui no Brasil e foi dentro da revista mensal da Liga da Justiça lá de 1952. Entre o número 1 até o 12 e no número 0. Então, se você ver esse vídeo e achar interessante, já saiba que ela saiu aqui dentro. Então você não vai ter encadernado. Eu acho que nem lá fora ele tem encadernado dessa revista. E aqui no Brasil nunca vai ser encadernado porque vai ser cancelado, não teve conclusão. Então vamos logo partir para o interessante do que esse quadrinho se trata. Nathaniel Adam era um piloto da Força Aérea que, depois de servir algum tempo ao seu país, voltou para casa e se deparou com o seu pai morto por causas naturais. Só que esse baque de ter perdido uma grande parte da convivência com seu pai enquanto estava na guerra mexeu profundamente com ele. Então ele acabou sendo afastado das Forças Armadas com algumas honras.
Nisso ele queria compensar esse sentimento de vazio, de servir, de prestar para alguma coisa, e se ofereceu para participar de um experimento do governo que precisava de pessoas muito bem treinadas e resistentes, coisa bem parecida com o que acontece na Força Aérea, porque os pilotos são treinados para aguentar força G, gravidade, rodopios e muitas condições bem adversas, e esse experimento do governo queria pessoas bem preparadas porque estava na hora de testar com humanos a hipótese dos doutores. A hipótese era tentar provar a existência de um multiverso enviando um humano para lá. Ou seja, ia mandar um ser humano da Terra 0 para a Terra 1. A gente que já sabe que existe um multiverso, a gente pode falar com alguma propriedade sobre isso. Pois bem, o Nathaniel Adam foi aprovado para esse processo. Acho que ele era a única pessoa que realmente se habilitou para isso, né? Se ofereceu para isso. E nisso, ele participou do projeto, deu errado e ele desapareceu. Seu corpo foi desfeito e nunca acharam. Nunca por um mês, porque depois ele só apareceu de novo, só que ele não estava mais com um corpo material, sabe? Você não conseguia pegar nele. Ele era agora um ser de pura energia atômica. E além disso, agora sua percepção do mundo estava bem diferente, porque agora ele conseguia perceber campos eletromagnéticos, conseguia entender as relações entre os átomos e moléculas dos objetos, dos seres e de muito mais. Então agora ele tinha uma compreensão muito maior e conseguiria controlar esses elementos, e assim ele se tornou o Capitão Átomo. E o quadrinho começa justamente com alguns pontos bem interessantes, porque vou explicar rapidinho o que é radiação. Radiação é quando um elemento tem alguma propriedade que faz ele soltar pedaços de si em forma de energia para fora. Estou simplificando demais, a pessoal da física falou, não surtem comigo, mas é basicamente isso. É um objeto que fica soltando pedaços de si de uma forma bem peculiar e em forma de energia ao redor dele. Essa solta de material justamente faz uma coisa ser radiativa. Essa energia que ele solta assim para fora é de fato a radiação. E o quadrinho começa com o Capitão Átomo atuando, meio se questionando se ele deveria estar atuando, deveria estar falando com pessoas, deveria estar interferindo no mundo, enquanto ele fica residindo no Continuum, que é o laboratório onde ele fica com o pessoal e eles estudam como ele funciona e sua existência no mundo. Só que em dado momento ele percebe que ele tá perdendo a sua massa, sabe? Os dedos estão mais finos, ele consegue olhar o dedo assim bem de pertinho e ele vê que tá soltando coisas. Olha, o Nathaniel Adam não é exatamente um físico, um teórico, coisa do tipo, mas ele sabe o que isso quer dizer. Então ele fala, fudeu, eu sou uma bomba atômica, saiam de perto de mim se não quiserem ter câncer. Só que aí o pessoal começa a analisar e fala, isso é bizarro, mas eu acho que isso não tem a ver com radiação não, hein, Nathaniel, vamos estudar isso? E enquanto os cientistas do Continuum tentam estudar o Nathaniel para ver o que está acontecendo com ele, uma ameaça começa a surgir pelas sombras e ele se questiona sobre seu papel no mundo e com seus poderes, se ele deve atuar ou não deve atuar e tudo mais. Então, vamos lá. Essa é a sinopse do quadrinho e, sinceramente, a parte que mais me deixou intrigado nesse quadrinho, com vontade de ler, o que realmente me motivava a ler o quadrinho, eram as discussões e as reflexões do Capitão Átomo. Porque vamos supor que você virou um ser de energia que nem ele e você não vê mais o mundo que nem o resto dos seres humanos. Você tem questionamentos sobre a sua existência, sobre, cara, por que eu tô aqui? Sabe, tipo, eu não consigo mais comer, dormir, descansar, sentir emoções muito fortes. Eu não consigo mais me relacionar com as pessoas porque ninguém me vê como um ser humano, porque eu sou azul e brilho. Todo mundo tem medo de mim e eu vejo um mundo que ninguém vê, sabe? Eu consigo ver a internet voando aqui entre nós, eu consigo ver as ondas de rádio, eu consigo ver as ondas magnéticas, eu consigo ver tudo isso e ninguém vê. Você começa a questionar a sua existência, sobre o seu papel no mundo. Especialmente quando você percebe que você consegue manipular as coisas, mas você acabou de entrar nesse estado, você não sabe controlar de fato as coisas. Então, tem uma hora que ele está enfrentando um cara num robô gigante e ele vai e quer transformar todo o robô gigante em purpurina, sabe? Não tem mais robô gigante, acabou. Transformar o metal ali do robô gigante em purpurina. Mas será que ele pode tentar fazer isso? Porque pode ser que ele pegue um pedaço da pessoa e transforme em purpurina. E o quadrinho vai ter algumas dessas discussões, mas aí já temos o primeiro problema. Nenhuma delas é concluída. Então ele vai discutindo sobre seu papel no mundo e tudo mais, mas tem que enfrentar esse problema aqui e depois eu penso sobre isso. E aí vem outro problema, que é o fato de que as ameaças não são interessantes, sabe? A primeira ameaça que ele enfrenta é um vulcão que apareceu no meio da cidade. Porra, criativo, hein? Maneiro isso aí. E aí ele tem que ver como vai lidar com a lava e a temperatura e tudo mais, então...
E esse é o grande problema do quadrinho. Nada parece ser concluído. Então tem uma ameaça, ai, vamos enfrentar ela, vamos ver o que eu posso fazer. Ah, tá tudo certo. Outra ameaça, vamos resolver, não sei o que. Ah, ok. Outra ameaça e tal, não sei o que. Nenhuma ameaça tem de fato assim uma conclusão, sabe? Aquele momento em que, ai, pronto, resolvi tudo isso, agora eu posso descansar. Nada é concluído. Então tem uma ameaça que engata e vai pra outra, que engata e vai pra outra, e em nenhum momento ele volta e fala, não, agora que eu terminei isso aqui, eu vou lá resolver aquele outro problema que eu deixei lá esperando, então vou lá. Não tem isso em momento algum. Então você vai lendo e você vai lembrando, peraí, mas é aquele negócio lá que ele abandonou e esse negócio aqui e tal. As coisas se encaixam de jeito muito esquisito e você não sente realmente que a coisa está avançando. Você só vê, tá, os personagens avançam, então o Capitão Átomo e os cientistas ao redor dele avançam. Aliás, os cientistas são bem legais, né? O pessoal do Contínuo tem uns papéis diferenciados. Então o principal dele é o Dr. Megala, que é meio Stephen Hawking, é um cara que tá numa cadeira de rodas elétrica e tal. Ele não fala, ele fala pro computador, ele não come nada. Mas aí que tá. Aquele negócio que eu falei dos pontos de discussão interessantes, tem aqui também. Porque qualquer pessoa que ficasse presa numa cadeira veria isso como um problema absurdo, né? Tipo, meu Deus do céu, como é que vai ser minha vida agora? Esse doutor não, ele acha ótimo. Ele gosta de estar numa cadeira porque agora ele não tem mais nenhuma distração mundana. Então ele não precisa mais comer, não precisa mais se relacionar e tudo mais. Ele pode focar toda a sua energia e sua vida no seu trabalho, em pesquisar, em entender o universo. O que é uma coisa bem diferente, assim, drástica. Interessante pensar desse jeito. Enquanto tem a Hanita, que é uma cientista que não vê o Capitão Átomo como uma ameaça, né? Só vê ele como um ser humano, ou quase isso, merece atenção, merece cuidado. A gente tem que estudar para ver o que a gente pode aprender com ele. E tem o outro cientista que eu realmente esqueci o nome, que ele realmente acha o Capitão Átomo uma ameaça. E qualquer coisa que ele faz, que o Capitão Átomo faz, ele já fica, puta que pariu, o Capitão Átomo sai daqui, você vai fazer alguma merda, você vai explodir alguma hora. Então tem 3 personagens com visões de mundo diferentes e é isso. O grande problema do quadrinho pra mim, além de nada ser conclusivo, é a arte. O roteiro é do J.T. Caul e a arte... Peraí, é Caul ou Crew? O roteiro é do J.T. Caul e a arte é do Fred Williams II. E eu sei o que ele tentou fazer na arte, mas sinceramente não funcionou. Ele quis destoar o Capitão Átomo do resto do mundo. Então ele usou um traço pra fazer o Capitão Átomo e um outro traço pra fazer o mundo, para destoar, fazer realmente parecer que o Capitão Átomo é um ser muito diferente de tudo o resto. Mas ele errou. O Capitão Átomo é bonito, ele funciona nas páginas, mas todo o resto do mundo é horroroso. Eu não sei se o traço desse cara é o que ele fez no Capitão Átomo, ou se é o do mundo, e ele mudou pra fazer o outro. Mas puta que pariu, o cenário é horroroso, tem umas partes que você nem entende o que é, porque puta que pariu, que negócio feio. Os personagens são feios, tudo é feio, só o Capitão Átomo é bonito. Os efeitos de iluminação nele são maravilhosos e tal. A energia que ele emana, é tudo maneiro no Capitão Átomo, mas o resto... Nossa, que negócio horroroso. Tem umas horas assim que dá até assim, um incômodo de olhar e falar: meu Deus, que mal acabado e tal. Então, eu sei que ele tentou destoar uma coisa da outra, mas sinceramente não funcionou. Ficou bem esquisito. E é meio que isso, sabe? Capitão Átomo é um quadrinho com umas discussões interessantes, umas ameaças genéricas, um ritmo esquisito, ameaças que não são... Nada é conclusivo, nenhuma discussão é conclusiva. Não tem nada, não tem um momento que o Capitão Átomo chega e fala: eu cheguei a uma conclusão e vou seguir minha vida pensando nela. Não tem isso. Ele só vai passando de um pensamento pro outro e foda-se. Então as discussões não são interessantes. As discussões são interessantes, mas não tem conclusão. As ameaças são inconclusivas e também não são interessantes, não são tão interessantes quanto poderiam ser feitas com um personagem desses. O elenco de apoio é legal, mas também não tem nada super desenvolvido ou que te motive a continuar lendo por causa deles. E o personagem principal é legal, mas é só isso. Nem seus poderes são tão explorados assim, sabe? Então essa foi a análise sem spoilers de Capitão Átomo. E agora vamos pra parte com spoilers pra ver porque o quadrinho foi cancelado. Sinceramente, se você ouviu o que eu acabei de falar, você sabe bem por que ele foi cancelado. Especialmente sobre a arte e sobre nada ser conclusivo. Então imagine que você tá numa loja de quadrinhos, você vai folhear o quadrinho e ver essas páginas e falar: puta que pariu, que negócio horroroso é esse? Caralho, que horrível, que arte mal acabada. Então, realmente, assim, um artista decente deveria ter sido colocado aqui pra fazer uma coisa legal, né? Que todo mundo folheia assim o quadrinho e fala: nossa, que arte legal, vou ver. A arte é um chamariz interessante pro quadrinho. E uma arte fraca dessas realmente deixa um gosto esquisito na boca. Ainda mais quando o roteiro não colabora também, né? O roteiro é bem largadão e tal.
tem umas ideias legais, mas algumas são bem genéricas, tipo essa primeira do vulcão no meio da cidade. Nossa, voltamos aos anos 50. E tem uma outra lá na frente, de vários Capitão Átomos, do multiverso inteiro, de estágios diferentes e tal. Que daqui a pouco, foda-se, caguei, vai ter uma ameaça aí, mas tanto faz também. E aí daqui a pouco ele tá na nossa realidade, com outro Capitão Átomo. Então tipo, tem um Capitão Átomo normal, e ele consegue fazer um corpo pra ele, em que ele controla o corpo humano e ele ao mesmo tempo. E aí daqui a pouco esquece tudo isso, e agora a minha assistente de laboratório vira uma figura messiânica. Então parece que os caras tinham ideias legais, mas jogaram de qualquer jeito pra acelerar, pra ver se alguma coisa salvava o quadrinho e, como podemos ver, não salvou. Então, é meio que isso. O quadrinho normalmente é cansado pela arte muito fraca, então quando nenhuma pessoa for olhar isso e ficar interessada em ler. E as discussões são legais, mas também não tem assim um foco tão grande, não tem nada assim realmente que vai te prender. Não vale a pena comprar. Sinceramente, pra mim, não vale a pena você comprar 13 números de Liga da Justiça 2 só pra ler Capitão Átomo, porque tudo que foi discutido aqui foi discutido melhor em outros lugares. Inclusive em Watchmen, com o Dr. Manhattan, que é baseado no Capitão Átomo. Então, meio que é isso que eu tinha falado com vocês de Capitão Átomo. Se você ficar interessado em conhecer os personagens legais da DC em histórias maneiras e não em revistas canceladas. Então é isso, se você ficar interessado em conhecer o universo da DC, tenha gostado desse vídeo, eu vou ver no próximo e falou!